Olá, a paz de Jesus Cristo a todos. Hoje eu quero apresentar para vocês a lição de número 12 da nossa revista da Escola Dominical, que tem um tema muito importante para nós, que é a igreja tem uma natureza organizacional, e é o que nós vamos falar acerca dessa revista, aquilo que ela tem como, de fato, é, nos demonstrado, né, nos demonstrará que esta lição ela é riquíssima para nós seguirmos a nossa regra de fé e para obtermos o conhecimento necessário para assim conseguirmos demonstrar e ser exemplo para os infiéis, para aqueles descrentes, aqueles que de fato não foram ainda alcançados pela palavra de Deus. E esta lição ela nos trará muito bem sobre a igreja. A igreja é um organismo vivo e esse organismo ele representa o corpo da igreja, que somos nós como membros, nós representamos este corpo, é um corpo em conjunto e não individual. A igreja de Cristo, ela também é uma organização e esta organização ela tem uma representatividade como uma representação de eclesiástica, porque a igreja de Cristo, além de ser esse organismo, ela é também um organismo vivo e ela tem esse papel de organização. E por isso que a natureza da revista, acerca da natureza da organização, vai nos dizer muito bem sobre esse tema que está relacionado para toda a igreja atual, para a igreja de hoje. E nós vamos aprender acerca desta lição. E o primeiro ponto fala sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. Quem era Tito? Tito era aquele que de fato tinha toda a confiança do apóstolo Paulo. Ele era um grego e ele tinha uma representatividade muito grande na obra de Deus. Ele tinha uma relevância muito grande, até pelo fato que Tito foi aquele que de fato dava ensinamentos e acerca das suas diretrizes também a pastores em todos os lugares e épocas. Por isso ele também era chamado filho do apóstolo Paulo. Essa expressão do apóstolo Paulo, essa demonstração de fato por Tito, pelo fato que ele de fato ele era uma representatividade para nós e para também a igreja daquela época. E ele prestava grandes serviços na obra de Deus e ele era também aquele que era de confiança do apóstolo Paulo. A mesma coisa com o jovem Timóteo, o apóstolo Paulo até saúda a Timóteo. Em Timóteo capítulo 1, versículo 2, essa saudação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, meu verdadeiro filho, né, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo dá essa saudação e revela Timóteo, de fato, para ali sobre aquela igreja que estava necessitada de obras, de pessoas que tivessem disposição para de fato ajudá-lo, né, na caminhada, porque o apóstolo Paulo também teve que dar algumas decisões importantes, cargos importantes, e Timóteo foi um deles, né? Tanto que Timóteo ele ajuda Paulo a fazer as suas viagens missionárias para as províncias de Roma, enfim, por todos os lugares que o apóstolo ia. Timóteo também prestava esse papel importante, né, de estar ajudando ali na sua caminhada. Timóteo 4:10 é porque Demas me desamparou, amante e o pressante século. Apóstolo e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia.
Então esses dois eles obtinham uma relevância muito grande pelo apóstolo Paulo, né? O apóstolo não só cita eles como exemplos, mas também como homens de confianças dele. E por isso que ele chama de filho dele, filho na fé. Então, a forma como eles tinham essa relevância, né, no meio cristão, pelo fato que eles demonstravam todo o amor à obra de Deus, todo o apego, e também eles tinham uma submissão muito grande sobre o apóstolo Paulo, porque Paulo era o maior exemplo para eles, né, para ser seguido de fato. Então, esse ponto um do primeiro subtópico traz sobre Tito e traz sobre Timóteo, né? Esses dois servos de Deus que teve uma relevância principalmente no ministério do apóstolo Paulo. O segundo subtópico do ponto um vai falar do pastor de Creta. Esse pastor ele foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocá-lo em boa ordem as coisas que restam. Então, aqui nós temos alguns relatos, né, principalmente de atos que omitem a trechos do literário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua quarta viagem, na condição de prisioneiro, com destino a Roma. E aqui eu quero dar enfoque a esse ponto que o apóstolo, ele, quando estava fazendo as suas viagens missionárias à obra de Deus, ele se deparou em alguns momentos difíceis, né? Porque o apóstolo, quando ia para um lugar a outro, ele não se sabia se ele estaria preso ou, enfim, o que porventura viria a acontecer posteriormente com ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e o versículo 8, vai nos dizer que naquele local chamado Bons Portos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 8, aconteceu estar de coma um enfermo de febres. E quando o apóstolo Paulo estava naquele lugar, o pai de Públio, que estava ali passando mal, até com desinteria principalmente, quando o apóstolo foi ver, o apóstolo estendeu as suas mãos e orou por ele, e ali aconteceu um milagre de Deus e ele foi curado, né, pela oração do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ele tinha uma missão muito importante, né, nesse lugar especificamente chamado Bons Portos, um lugar o qual o apóstolo teve que fazer suas orações para que de fato não viesse acontecer o pior sobre aquele servo. Esse é o primeiro ponto do subtópico 2. E o terceiro ponto, o primeiro ponto do subtópico 3 vai falar em Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império. E aqui nós vamos aprender que, neste ponto, aqui vai falar a relevância nessa situação que havia ali na condição espiritual de Creta. É uma situação desanimadora e que a igreja estava totalmente desorganizada. E havia ali naquele lugar alguns grupos de judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Em Tito capítulo 1, versículo 10, vai dizer: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão, que eram aqueles que de fato tinham representatividade de Deus, que tinha a igreja e que tinha aliança com Deus. Era para ser assim. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-se com obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Então não tinha aprovação sobre esse grupo de judaizantes, né? Um grupo rebeldes, como o próprio texto vai nos dizer, um grupo que desobedecia a Deus e que não cumpria com seu papel
né, de crente não cumpria com a sua missão e que era para ser exemplo de fato, e assim eles não eram. Estava tentando escandalizar a obra de Deus, mas aqui está o defensor desta obra de Deus, que foi o apóstolo Paulo, né, escrevendo nas suas epístolas. Nós vamos entendermos que no decorrer da revista, essa revista ela nos irá nos trazer que os ensinos do apóstolo Paulo sobre a organização da igreja é muito importante para os dias também atuais, é muito importante para a vida a nossa vida também, a nossa vida, seja ela de forma individual ou que seja coletiva ou que seja em todos os lugares que nós estivermos. É importante nós sabermos que de fato a organização ela faz parte do reino de Deus e faz parte do crente, faz parte daquilo que de fato tem aliança com Deus. É isso que nós vamos aprender muito bem sobre a revista. O segundo ponto, quero trazer que a institucionalidade bíblica da igreja é o que diz nesse segundo ponto, que tem como tema. O primeiro ponto, primeiro subtópico do ponto 2 vai falar sobre a instrução paulina, vai falar sobre a organização eclesiástica que o apóstolo Paulo, de fato, ele instruiu Tito e não restringiu a ele a uma estruturação ministerial. E aqui está o ponto 1 do ponto 2, o primeiro subtópico do ponto 1 do ponto 2, que fala sobre Tito, porque Paulo ele instruiu ele para ele estabelecer presbitérios em cidade, e também instruir outros líderes, né, na sua carreira apostólica, até o fim da sua morte, porque Paulo também se preocupava com a obra de Deus, porque ele sabia que um dia ele teria que morrer e um dia ele teria que deixar também essa relevância na obra de Deus, né? Que de fato era de prepará-los a grandes líderes a ensinar, continuar ensinando, continuar de fato defendendo a verdade bíblica. E o apóstolo Paulo, ele assim, ele não só instrui a Tito, mas ele também faz com que a Tito entenda que ele tinha que passar também para outras pessoas, instruir outras pessoas, para que as demais pessoas tivessem de fato preparo para assim estar na obra de Deus e preparo para também defender, né, acerca das escrituras sagradas. E esse primeiro subtópico do ponto 1, ele diz que realmente Tito ele teve essa relevância para o apóstolo Paulo, né? Porque foi um legado que o apóstolo deixou e através desse legado, aqueles que foram herdando ali foi cumprindo e seguindo com a mesma linha de raciocínio, com a mesma linha teológica e de fato se preocupando com a obra de Deus, que é o que nós devemos nos preocuparmos, porque a igreja ela precisa de pessoas aguerridas, precisa de pessoas que tenham coragem de fato de defender a verdade bíblica, mas também de prestar um bom serviço à obra de Deus. E nenhum de nós somos dono da obra de Deus. O único dono da obra é Deus, não existe outro. Mas nós sabemos também, nós temos essa consciência que toda autoridade ela é constituída por Deus. E principalmente quando vem essa autoridade eclesiástica, essa autoridade que de fato Deus nos concede. Então, por isso nós devemos ser submissos a essas autoridades, porque foi constituída pelo próprio Deus. A lição, ela explica muito bem que a autoridade, tanto seja ela tanto ela eclesiástica como ela terrestre, ela é uma autoridade constituída por Deus. Mas irei explicar mais um pouco acerca dessa revista. O segundo subtópico do ponto 2 vai falar sobre a igreja como instituição. Nós precisamos entendermos que a igreja
ela é uma instituição divina, ela é uma instituição vinda de Deus. A igreja, ela tem esse papel, né, de ser também um governo, né? Nós temos um governo na igreja e esse governo, ela é uma instituição, ou seja, não existe nada de organização sem primeiro obter uma instituição. Acho que todos já sabem, né, ou pelo menos já ouviu falar, se você vai a uma determinada instituição, lá tem regras para ser seguido. Se você segue uma instituição, você sabe que toda instituição ela tem que ter primeiramente regras, né? E é isso. A Igreja de Cristo, ela é um organismo vivo e como nós somos membros desse organismo, nós precisamos entendermos que tem que ter uma organização por parte de todos, né? Essa organização tem que ser respeitada, tem que ter submissão ao líder, porque é ele quem determina de fato as ordenanças vinda da instituição da igreja. Então, por isso, nós não podemos sermos rebeldes, né? Nós não podemos nos rebeliar contra, de fato, aqueles que são os líderes, aqueles que prestam serviços, que oram por nós, que são pastores. De fato, nós precisamos ser submissos porque a ordenança é vinda por parte dele, né? Porque se eu não obtiver de fato, essa submissão, eu serei como um grupo judaizante, um grupo rebelde, um grupo que de fato estará cometendo alguns equívocos na obra de Deus. E essa de fato a submissão que nós devemos termos, né? Porque a igreja, ela traz o papel do enfoque, a própria igreja, que é uma organização, e por isso que quando se fala em instituição, a gente tem algumas coisas que tem que ser tratada, principalmente acerca disso, né? De fato, de você também demonstrar que você não pode se rebeliar contra aquele líder, que você precisa ser obediente, porque ele está debaixo de uma autoridade de Deus, né? Que foi constituída pelo próprio Deus sobre aquele lugar. E esse ponto 2, a igreja, ele vai falar sobre a igreja também, que a igreja significa essa organização, que é um organismo porque nós somos o corpo, né? E um corpo precisa ter todas as funcionalidades, porque um corpo não funciona 100% sem a mão, sem um braço, sem a boca, sem o nariz, sem uma orelha. Ela tem que ser conjunto, um conjunto que é completo. Então não existe uma ideia, basicamente, que foi implantada em alguns tempos atrás, que a igreja, eu sou a igreja, mas se você não estiver em comunhão com outras pessoas, com outros membros, você sozinho você não se torna uma igreja. Você precisa sim obter o conjunto de membros que seja aquelas pessoas que estão sobre aquele lugar para adorar a Deus. Então a igreja, o nome igreja, ela tem um significado muito abrangente, porque não é simplesmente eu só dizer que sou uma igreja, mas sim, eu tenho que estar endereçado acerca de um grupo de pessoas que estão ali defendendo a fé e a palavra de Deus e que estão ali também para adorar a Deus. E a igreja tem esse papel, a igreja tem essa ideia, né? Não só uma ideia, como significado original, de fato, que ela só é igreja se todos estiverem ali na mesma direção, no mesmo propósito, que de fato é de estar sobre aquele lugar para adorar a Deus e com um único objetivo, de ajudar a obra a crescer, de fazer com que a obra de Deus cresça, mas não rebeliar e não fazer parte como aquele grupo de judaizantes, aquelas pessoas que estavam ali, mas para fazer divisão.
E a igreja de Cristo, ela não é feita de divisão. A verdadeira igreja é aquela que todos abraçam uma causa, né, vinda do seu líder e assim faça com que a igreja cresça, porque a ideia do líder não é simplesmente fazer divisão ou trazer prejuízos para a obra de Deus, mas não. A ideia dele é uma ideia que tem um único sentido e um único significado, de fato, é o reino de Deus, que está sobre todos, né? O reino de Deus para todos. E a ideia vinda dele é basicamente isso, porque há preocupação com as pessoas que são descrentes. E essas pessoas precisam de nós, essas pessoas precisam que nós obtenhamos a aliança de Cristo, que nós sejamos verdadeiros cristãos e que nós estejamos abraçados nessa causa juntos, porque somente assim que a igreja crescerá. Se a igreja tiver divisões, se a igreja tiver um grupo de rebeldes, infelizmente não vai acontecer um crescimento espiritual e Deus não vai estar sobre esse lugar, mas todos precisam de fato estarem juntos e alinhados com seus pensamentos e abraçados com os projetos de Deus, para assim a igreja obter um crescimento relevante e um crescimento que seja constante, né? Que seja anualmente ou que seja mensalmente, mas que ela venha obter esse crescimento. O apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação, porque não só ele instruía aos seus pastores ali, mas ele também se preocupava com a obra de Deus. Ele se preocupava que a obra precisava crescer, mas não de forma desordenada, mas ordenadamente falando, a obra precisava crescer, mas crescer de forma espiritualmente, crescendo uma igreja verdadeira, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que não teme a homens, mas uma igreja que de fato ela tenha esse crescimento espiritual. O apóstolo ele tinha a preocupação de fato a igreja estar em crescimento espiritual. E no ponto 3 do ponto 3 do ponto 1, subtópico 3 do ponto 1, vai falar sobre a organização. E esta organização, ela precisa estar no nosso meio, ela precisa fazer parte da igreja, porque ela também é a igreja, e a igreja é algo que é vinda de Deus, né? A igreja foi estabelecida por Deus. Por isso que a organização, ela faz parte, porque o próprio Jesus Cristo, ele instruiu os seus discípulos para que eles obtivessem ali, né, o preparo para expressar o evangelho, para trazer boas novas. Deus instruía os discípulos e os discípulos seguiam aquilo que Jesus ordenava. Então a organização, ela passa por um processo de adaptação, por um processo de instituição. A igreja, ela tem esse papel porque ela é uma instituição eclesiástica e essa instituição não pode haver divisão, justamente porque vai empatar, vai impedir o crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Na primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, vai nos dizer: que fareis, pois, irmãos? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, e faça de tudo para a edificação disso aí. Se você tem um dom, se você fala em línguas, faça conforme o apóstolo nos orientou, de forma ordenada, para edificação, mas não traz confusão. Não venha trazer divisão para a igreja, não venha trazer uma ideia de que eu sou maior porque eu tenho mais dom. Não. Nós somos partes
dessa organização e nós fazemos parte dela porque nós temos esse papel. E o versículo 40 vai nos dizer: mas faça-se tudo descendentemente com ordem. Por isso que tem que ter ordem tudo falando. Porque tudo traz edificação para a igreja. Tudo vai trazer um acréscimo a mais espiritualmente. Se eu tenho um dom de revelar, eu tenho que se esforçar, eu tenho que cada dia mais buscar revelações vindas de Deus. Mas se eu tenho um dom de línguas, que eu venha falar em línguas, mas que não seja, né, em todos os momentos, mas que venha ter de fato uma decência de não atrapalhar o culto, de não, muitas vezes, de não atrapalhar até uma pregação, né, vinda da parte do servo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos orienta acerca dessa carta, né, que tudo o que acontece no culto é para edificação, mas tudo tem que ser descendentemente com ordem. Tudo tem que ser descendentemente com ordem. É o que o apóstolo Paulo nos orienta acerca desta carta, acerca da epístola aos Coríntios. E o ponto 3. O ponto 3, a questão atual. Organismo e organização. O que de fato quer dizer esses dois termos. Nós vamos entender que a ideia que a igreja nos traz é um local, né, onde se estabelece um local para adorar a Deus, e esse local ele é consagrado a Deus. Esse local ele não pode acontecer pecados, principalmente pecados dos princípios, né, da palavra de Deus. Então o local tem que ser um local consagrado a Deus, e esse local é consagrado para que as pessoas estejam ali sobre aquele lugar para adorar o Senhor e também para ensinar no caminho que deve andar, né, desde criança até a sua idade adulta. Por isso que a igreja ela tem esse papel, né, esse papel fundamental para a sociedade. De fato, é um papel que nos engrandece muito bem, porque nos traz felicidade e, de fato, também traz alegria a Deus, e Deus ele se orgulha disso, mas ele detesta pessoas que de fato venham trazer prejuízos na obra dele. Mas todos nós estamos na obra de Deus para somar, e esse é o papel do cristão. Ele está para somar e não para fazer divisões, que lamentavelmente é algo que entristece o próprio Espírito Santo de Deus, né? O ponto 3 vai falar sobre a submissão e a autoridade também, porque nós vamos entender que nas cartas aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 7, vai falar: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Versículo 1 e versículo 7, né? Essa importância que tem sobre a submissão vinda da parte de Deus. O versículo 7 diz ainda: portanto, dai a cada um o que deveis, e a quem tributos, a quem impostos, a quem temor, a quem honra. Aí tinha um grupo de fariseus no capítulo 22 de Mateus, e versículo 21, esse grupo, eles perguntam a Jesus Cristo, e Jesus, vendo ali as malícias deles, né, o que de fato eles queriam com essa pergunta, era uma pergunta meio polêmica, mas Jesus já sabia das suas intenções. E eles perguntam para Jesus sobre o imposto, né, o imposto vindo da parte de César. Então Jesus fala assim para eles: o que é de Deus
é de Deus, o que é de César é de César. A resposta de Jesus foi basicamente esta resposta que fez com que os hipócritas que perguntaram sobre Jesus, que eles queriam ouvir de Jesus, o que, que Jesus diria, né, sobre César, sobre os impostos vindo da parte de César, impostos, tributos que eram de fato absurdos, né? E, enfim, e esse grupo eles queriam trazer ali essa queria trazer essa polêmica acerca da sua pergunta, mas Jesus não caindo na pergunta deles, eles se surpreenderam, né, com a resposta de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo respondeu a eles dessa forma. Então, o que é de Deus, e o que é de César é de César. Dá-lhe o que é de César. Então, os impostos, por mais que eles sejam impostos absurdos, mas nós devemos assim, porque se a gente não pagar os tributos, não pagar os impostos, assim nós não estamos cumprindo, né, com a lei. E uma vez que a gente está fora da lei, é um perigo, porque a gente pode também sofrer até mesmo consequências vindas de Deus, por mais que não são, por mais que a gente não está de acordo, né, com esses tributos vindo da parte do homem em si, mas ali está uma lei aprovada, por mais que é uma lei injusta, né, que venha, enfim, beneficiar uns e outros não, mas é o que Jesus nos deixa, né, o legado e a obediência e principalmente a submissão às autoridades, porque nós devemos sim demonstrar essa submissão à autoridade, por mais que elas sejam injustas contra nós, mas sim nós devemos obedecer, porque toda autoridade, gostando ou não, ela é de Deus. Nunca devemos nos esquecer disso, de que somos cidadãos e de duas pátrias, né? Terrestres e celestiais. Principalmente porque nós temos essas duas missões, né? Essas duas cidadanias que de fato vai demonstrar quem nós somos, o que somos nós, né? Perante essa sociedade corrompida, uma sociedade que muitas vezes traz divisão até mesmo dentro da Igreja de Cristo, essa ruptura que de fato tenta trazer divisão, mas Cristo, Jesus Cristo, a quem de fato ou a nós, né? Ele foi essa pessoa que de fato que trouxe a autoridade, né? Autoridade vinda da parte de Deus. Mas a igreja, no período apostólica, ela também adotou um programa de funcionamento muito importante ao limiar da sua história. O que vai trazer em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e versículo 7, e crescia a palavra de Deus e em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos seus discípulos. Grande parte dos sacerdotes que acontecia ali naquele lugar por intermédio da obra de Deus, né? Certamente essa foi a maior alegria do apóstolo Paulo, né? De fato, ter visto tudo isso, contemplado e, e percebeu que por tudo que ele fez pela obra de Deus, pelo seu esforço, pela sua constância ali de fato, como servo obediente de Deus, ele viu resultados lá na frente, que deu um resultado crescente, tanto espiritual como em números de pessoas, como pessoas salvas, e assim também nos dias atuais, o que acontece só através de Cristo, através da igreja de Jesus Cristo que as pessoas se rendem a Ele, o ser humano é transformado, a natureza pecaminosa do homem, só através da igreja. E a igreja tem um papel muito importante na sociedade. E nenhum de nós, por mais que seja dolorido, por mais que o esforço seja constante, mas nós temos que entendermos que
o esforço que nós fazemos para o reino de Deus, ele não é vão. O esforço que nós fazemos certamente vai dar resultado, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, por mais que você venha pagar com sua própria vida, mas vai valer a pena, porque se não fosse os nossos descendentes anteriores, se não fosse as coragens que eles tivessem, né, de enfrentar esse sistema maligno, certamente a Igreja de Cristo não estaria onde está hoje. E se está, é porque nós devemos favor a eles, desde Abraão até o apóstolo Paulo, e assim nos dias atuais, grandes desbravadores do Evangelho, grandes ensinadores, grandes pastores. Então, que nós estejamos abraçados nessa causa e assim a obra de Deus possa crescer constantemente em nome de Jesus.